Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais um culto, onde estaremos louvando e agradecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar?
irmãos, boa noite. Nós estamos nesse momento relembrando aquilo que o Senhor Jesus fez por nós e que sejamos gratos ao Senhor pelo dom da vida, sejamos gratos ao Senhor pelo que Ele fez por nós na pessoa de Cristo. E nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, uma pergunta que talvez muitos fazem, né, e gostaríamos de compartilhar nesta noite. Você sabe para que Jesus morreu? Na verdade, a Palavra de Deus nos mostra no livro de Isaías, capítulo 53, os versos 4 e 5. Eu quero ler esse texto da Palavra de Deus que diz assim: certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós temos aqui esta palavra tão preciosa, dita mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, já previu tudo que haveria de acontecer com o nosso Senhor. E quando a gente vai para os evangelhos, a gente vê de fato acontecendo exatamente como está aqui descrito. O Senhor Jesus, durante a sua vida entre nós, e sobretudo no final, passando por momentos tão difíceis, desde o momento em que Ele foi preso, aparecendo perante Pilatos e depois sendo crucificado, a gente vê toda a agonia, chamada Via Crucis, né? Então a gente percebe que de fato houve momentos assim tristes na vida do Senhor Jesus, mas tudo por nossa causa. E quando a gente olha diante dessa pergunta feita, se você sabe para que Jesus Cristo morreu, eu queria fazer uma consideração em relação ao apóstolo Pedro, por exemplo, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 17, os versos 24 a 27. Nós temos ali uma história onde ele se apresenta diante de alguns líderes judaicos e eles o questionam sobre pagar impostos. E a pergunta que eles fazem é: o vosso mestre paga o imposto? E aqui nós vemos a história de Pedro. O fato de ele não saber que tinha que pagar o imposto não o deixava inocente, ou deixava sem condições de fazer isso. O fato de Pedro não saber que tinha que pagar o imposto não o fez inocente. O fato de Pedro não sentir que devia o imposto não o fez digno de pena. O fato de Pedro discordar que devia pagar o imposto não impedia ser condenado. Assim, muitas vezes também acontece em relação a Deus, o ser humano em relação a Deus, porque as pessoas às vezes perguntam: Jesus morreu, mas o que tem isso a ver comigo? A outra pergunta que as pessoas normalmente fazem, ou uma consideração: eu não creio em condenação eterna por causa do pecado. Eu não creio que Deus seja tão duro para mandar uma pessoa para o inferno. E ainda, eu creio que Deus haverá de me perdoar, porque eu tenho feito tudo certinho, ou quase tudo certinho. Então são situações que as pessoas colocam em que não há desculpa. Nós temos nossa lei, por exemplo, né, nossa lei brasileira, onde as pessoas, o fato de não conhecer certas coisas, não isenta de crime. Mesmo eles sendo ignorantes, a lei, uma vez que ela foi publicada, ela deve ser cumprida. E o que nós vemos aqui na Palavra de Deus é exatamente isso. O fato do homem não crer, o fato do homem ser ignorante em relação àquilo que Deus fez, não o torna inocente, não o torna inculpável. Ou seja, ele vai responder diante de Deus um dia pela sua negligência, porque a Palavra de Deus nos mostra que Deus se revela de várias formas, através da natureza, conforme a gente vê no Salmo 19, também no Salmo 8. Nós temos não só a natureza, mas temos a palavra escrita, nós temos a revelação em Jesus Cristo, a revelação maior, o Deus encarnado. Então, ou seja, as pessoas não têm como alegar desculpa diante de Deus. Então, querendo ou não, sabendo ou não, as pessoas serão condenadas se não crerem naquilo que Jesus fez por nós. Eu quero considerar algumas lições aqui à luz desse texto, em cima dessa pergunta. Você sabe para que Jesus morreu? Primeira, Jesus morreu para produzir paz em nosso interior. Hoje o que nós mais vemos falar é paz. Paz essa que o mundo não pode dar. O próprio Senhor Jesus diz lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. E o texto que nós lemos em Isaías
como eu disse no início, 700 anos antes de Cristo, lá diz o versículo, a parte do versículo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ou seja, se nós temos paz interior, se nós temos paz com Deus, tudo devemos a Cristo, aquilo que Ele fez por nós lá na cruz. Ele nos reconciliou com Deus. Paz também é o oposto de dor, conforme a gente vê no contexto do versículo 4, a consequência do pecado. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Paz também é o oposto de culpa, a incapacidade de não pecar. Então veja, nós nascemos e temos essa natureza pecaminosa. A palavra de Deus nos diz no Salmo 51, verso 5, que nós fomos concebidos, né? Nós nascemos em pecado e assim nós fomos concebidos. Então, ou seja, a paz é o oposto disso, é o oposto de culpa. Paz também é o oposto de ansiedade, a impotência para lidar com o pecado. Eu creio que uma das coisas que mais hoje tem assolado a humanidade é a ansiedade, principalmente diante do que nós estamos vivendo nesses últimos meses da coronavírus. Então, ou seja, isso traz ansiedade, traz insegurança, traz questionamentos, mas diante da palavra do Senhor nós podemos ter paz, porque Deus é o nosso supridor, o nosso sustentador, e nós podemos confiar naquilo que Ele há de fazer. Jesus morreu por nós e por causa disso Ele retirou de sobre nós a consequência do pecado, proveu o remédio para a nossa incapacidade de não pecar e se fez todo poderoso para socorrer-nos em nossa impotência para lidar com o pecado. Então veja, o pecado, ele está aí diante de nós. A palavra de Deus diz que de fato ele é algo que nos incomoda, mas por outro lado nós temos a bênção de ter o Espírito Santo que habita em nós e conosco está, para nos conscientizar, para nos levar de fato a reconhecer, e como o apóstolo João diz na sua carta, 1 João, praticamente capítulo 2, 3, vai mostrar exatamente aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo, que nós não vivemos no pecado, nós fomos libertos do pecado, ainda que nós não somos perfeitos, mas o Senhor, através do sacrifício do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele nos purificou, Ele nos deu este privilégio de podermos viver uma vida agradável a Ele. Uma outra razão, né? Você sabe para que Jesus morreu? Jesus morreu para nos fazer completos. Nós vimos primeiramente que veio para produzir paz, mas também para fazer-nos completos, como diz aqui o texto de Isaías, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso não quer dizer que nós não pequemos, e completa que tem o sentido de perfeição. Deus nos fez para que nós pudéssemos viver da melhor maneira possível, nos conscientizando a cada dia da nossa obrigação, do nosso compromisso com Ele. O pecado rasgou o nosso interior. Se há algo que o pecado faz, aliás, a Bíblia diz em Isaías 59, que o pecado faz separação, ele realmente faz distanciamento, cria entre nós e Deus um grande abismo. E é interessante, não sei quantos irmãos já puderam ver aquela imagem, né, de várias pessoas carregando uma cruz, e alguém reclamando da sua cruz, o peso, o tamanho, resolveu cortar alguns pedaços, à medida que ia caminhando para se tornar mais leve. E quando chega num grande abismo, ele viu todo mundo colocando a sua cruz ali e passando aquele grande abismo que separava um lado do outro. E quando chegou a sua vez, ele viu que a sua cruz era pequena, não era capaz de cobrir o abismo. E foi exatamente isso que Deus fez por nós. Havia um grande abismo entre nós e o nosso Deus, como a palavra de Deus diz em Isaías 59, separação. E Jesus veio exatamente para nos religar, para nos colocar num novo patamar, religando nós e o nosso Deus. O pecado causou dano em nossa alma. E interessante porque a alma, o nosso espírito, né, é manchado pelo pecado. E aqui está dizendo que ele causou um grande estrago. E desde o Éden, Satanás fez com que Adão e Eva caíssem e se afastassem de Deus. Tanto é que a primeira reação deles foi se esconder, se afastar de Deus. Ou seja, trouxe esse dano por toda a eternidade, o que nós conhecemos como o pecado original que foi transferido a nós, por isso nós nascemos dessa condição. Outra coisa, o pecado nos fez pessoas incompletas. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos completamente perdidos, totalmente distanciados, totalmente alienados, mas a graça de Deus nos alcançou, e por isso nós podemos agora viver de forma completa. Ainda o pecado nos separa eternamente de Deus. O que nós estamos vendo hoje no mundo, e apesar de toda essa crise,
Mas o ser humano, ao invés de se voltar para Deus, ao invés de buscar a Deus, eles têm de fato clamado a outros deuses. E nós podemos ver que, por quê? Porque o homem está separado de Deus, porque o pecado separa de fato nós do nosso Deus, distancia, e Jesus vem exatamente para fazer ao contrário. Jesus morreu para que o nosso interior fosse restaurado, nossas dores curadas e nossa vida eterna restaurada. Então a razão principal porque Jesus morreu foi nos tirar das garras de Satanás. Por isso lá na carta de Paulo aos Colossenses vai dizer que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvamos a Deus por esse privilégio que Ele nos dá de poder fazer parte do seu povo. E eu quero concluir fazendo aqui uma aplicação. Se hoje vivo sem paz, à luz do que eu ouvi, eu preciso apenas crer, aceitar que Jesus morreu por mim e resolver segui-lo como Senhor da minha vida. Ou seja, eu creio naquilo que Ele fez. Nós estamos comemorando então, nesse final de semana, a morte e ressurreição de Cristo. Nós temos a plena certeza da razão pela qual Ele veio, e Ele nos dá, através do Espírito, condições para crer, para entender aquilo que Ele fez por nós, e uma vez que nos arrependamos, Ele nos perdoa. Uma vez que nós confessemos, como diz a palavra de Deus, nos diz lá em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que dores estou carregando? Gostaria que você se avaliasse neste momento. Que tipo de dor você carrega, sobretudo aqueles que muitas vezes não reconhecem o que Deus tem feito. Não sabemos o que vai no seu coração, mas Deus sabe. Então, à luz do que eu ouvi, o que eu preciso fazer com essas dores? A única coisa que podemos fazer é depositar aos pés do Senhor, aos pés da cruz, uma vez que fomos resgatados, uma vez que fomos perdoados, e assim podemos louvá-lo com a paz interior, reconhecendo aquilo que Ele fez por nós, e vivemos de forma completa para agradar ao nosso Deus, a quem devemos toda a honra e toda a glória. Eu quero encerrar esse momento com uma palavra de oração, desejando aos irmãos que de fato seja grato ao Senhor e que reconheça aquilo que Ele tem feito na sua vida, na minha vida, na nossa vida, e que nós nos entreguemos a Ele a cada dia, entendendo aquilo que Ele fez por nós. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos servir ao Senhor. Te louvamos porque podemos entender o propósito da morte do Senhor Jesus na cruz em nosso lugar. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou um dia através do sacrifício de Cristo, nos tornando filhos, nos tornando justos, nos tornando, Deus, pessoas lavadas e remidas do sangue do Cordeiro. O Senhor pagou esse alto preço. Agora queremos, ó Deus, através do nosso corpo, servir ao Senhor, como nós também cantamos e louvamos ao Senhor através das músicas que têm como único objetivo reconhecer o que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos por este dia, te louvamos, ó Pai, porque sabemos que tantas pessoas nesse dia se prostrar diante do Senhor, arrependidos, confessando os seus pecados e reconhecendo a graça do Senhor nas suas vidas. Nós oramos gratos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe. Não existe nada